Boa tarde para quem está em casa. Então a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação. Uma das pautas que a gente mais tem observado ultimamente são dicas sobre alimentos inflamatórios e alimentos anti-inflamatórios. Mas afinal, o que é isso? Mas a gente vai falar sobre isso com uma especialista. Do meu lado está a nutricionista Geisele Varaschini. Então vamos falar sobre isso. Existe mesmo alimento inflamatório e alimento anti-inflamatório? Existe uma indicação, uma contraindicação para isso na alimentação? Tentar dar uma dica lá para o pessoal que está em casa nos acompanhando. Boa tarde. Boa tarde. Existe sim. Inclusive, eles causam muitos danos ao nosso organismo, tá? Incluindo a diabetes, a obesidade, problemas cardiovasculares, provocam também resistência à insulina e aumentam o colesterol ruim. E que alimentos são esses, né? Esses alimentos, então, os inflamatórios, e como é que a gente pode fazer essa categorização na hora que chegar lá no mercado? Então, esses alimentos são ricos em carboidratos refinados, né? Então, é o pão, o arroz branco, o açúcar, os industrializados, essas alimentações onde tem muita gordura, né? Fast food, que contém salsicha, esses temperos industrializados que tem muito, muito, muito condimento, né? Com excesso de sódio, todos esses estão inclusos, assim como fritura, sorvete, né? Alimentação infantil também, onde é muito inclusa a bolacha recheada, salgadinhos, isso tudo tem excesso. E aí, com isso, tu quer dizer que a gente está proibido de consumir isso ou o quê? Vamos lá. Não é que seja proibido, na verdade a gente tem que brincar, eu falo muito numa regra que diz 80-20. Então 80% tu tem que dar seguimento sim para um plano alimentar onde tu possa te regrar durante a semana e final de semana, não todas as refeições do final de semana, né? Mas aí uns 20% tu pode se permitir sim consumir esses alimentos, né? Uma confraternização, em algum momento legal aí com a família, ou quando tu tá com muita vontade de determinado alimento. Mas a partir do momento em que tu aciona de que isso é proibido e eu não posso de jeito nenhum, daqui a pouquinho tu já vai acabar escorregando e quando vê abrindo uma exceção de comer esse alimento demais porque tu associou que ele seria proibido. Então, na verdade, deslize, todo mundo tem, eu tenho, todo mundo tem, a gente só não pode ter tanto a ponto de não ter resultado, né? A gente tem que lembrar da importância do cuidado, não é só a preocupação com a estética em si, mas sim o que vem de dentro para fora, que é a questão da saúde, né? Que futuramente nem sempre a pessoa que é magra quer dizer que ela esteja saudável. Então isso a gente tem que estar atento também. As doenças que esses alimentos inflamatórios ocasionam, que tu relataste lá no início, são questões médicas mais complexas, né? Mas devem ter sintomas que eu posso perceber quando eu já estou consumindo em excesso ou que esses alimentos já estão me causando um processo inflamatório. É possível identificar isso? Com certeza. Através, né, tu notar que tu tá sentindo excesso de gases, de inchaço, constipação, azia, cólica, né? Tudo isso faz parte, com toda certeza, de um excesso de algum desses alimentos. E aí a gente já identifica no organismo a formação de um processo inflamatório em função do consumo excessivo de algum desses alimentos. Exatamente. E então chega o momento da gente priorizar a questão da saúde, não só a estética, como tu dissestes, né? E também fazer escolhas no supermercado por esses alimentos. Que escolhas eu devo priorizar quando eu chegar no momento de fazer as compras para casa, ou trocas mais saudáveis também, né? Porque a gente, infelizmente, não pode deixar de comer o arroz, o açúcar, enfim. Mas o que a gente pode balancear aí para melhorar a qualidade de vida e optar por alimentos não inflamatórios? Então, a prioridade é a alimentação básica, né? Então, arroz, feijão, ou se não consumiu feijão, a lentilha. O arroz sempre priorizando entre ou um carboidrato ou outro, né? Então, você vai consumir o arroz, evitar de consumir a batata junto. Assim como, vou consumir a batata, então não comer a mandioca, por exemplo, junto. Então, sempre optando, ou o macarrão, sempre optando por um ou outro, tá? Além disso, claro, os vegetais, os legumes, né? Priorizando sempre os vegetais verdes escuros, que eles contêm mais proteína. Então, eles também te saciam por mais tempo. Isso ajuda bastante. E favorece também a questão da troca de massa gorda por massa magra. Os vegetais escuros, eles são muito importantes.
frutas, né? Gordura boa, como vem do abacate, por exemplo. O azeite de oliva também é muito importante. Cuidar da maneira como é preparado esse alimento. Não adianta o alimento ser saudável e tu preparar ele com excesso de óleo, né? O óleo comum. Então, esses cuidados que a gente tem que ter. Assim como preparar um alimento com tempero, né? Usar o mais natural possível. Tanto o in natura quanto o seco, como o orégano, o açafrão, a cúrcuma, que eles são temperos maravilhosos, que são termogênicos, que inclusive ajudam a ativar a perca de peso para quem necessita, né? Então, uma alimentação básica, ela pode ser através também da carne, né? Só que a carne, priorizando sempre uma carne mais magra. Ovos é um alimento, assim, ó, essencial. Eu posso dizer que ele é um alimento completo. Ele é riquíssimo em minerais, né, em nutrientes, assim, ele é maravilhoso, essencial mesmo. Então, assim, ó, é a alimentação básica. Tu não precisa estar com alimentos muito caros para se tornar saudável, para seguir uma dieta, né, um plano alimentar. Com o básico, com o que tu já tem em casa, tu controlar as quantidades já vão te ajudar muito também. E a questão do açúcar, a gente tem que estar atento, né? Porque às vezes o açúcar ele aparece mascarado em alguns lugares, às vezes com outros nomes também. Então isso a gente tem que cuidar. E muito mais importante do que tudo isso que a gente estava falando agora, a água ela é fundamental. Então, assim, ó, tu pode estar dando um melhor seguimento numa dieta se tu não estiver tomando água suficiente. Teu organismo não vai estar funcionando do mesmo jeito, ele não vai estar colaborando para que tu tenha o resultado que tu gostaria. Então, a perca de peso, ele é esse conjunto. Vamos entrar num assunto que é bastante polêmico aí. A gente tem visto muitos posicionamentos com relação ao leite, que algumas vertentes dizem que ele é inflamatório, outras dizem que não. Qual é o teu posicionamento a respeito? Depende muito, né? Então, a pessoa ela tem que estar antenada aos sintomas que ela sente quando ela consome ele. Não tem como afirmar 100% se ele é inflamatório ou não, porque na verdade vem a questão da proteína do leite, que é a caseína, que ela que vai te dizer se ele faz esse processo da inflamação no teu organismo ou não. E isso vai ser em decorrência daqueles fatores que a gente comentou anteriormente, questão de inchaço, de gás, de flatulência, de azia, né, numa indigestão. Então, isso é que tu vai estar notando se tu tem ou não quando tu consome o leite. E aí, a partir disso, a gente vê e verifica através de exames, né? Mas não é um processo de simplesmente ele faz mal para todo mundo. Antigamente, o ovo era o vilão, né? Ele alterava a questão do colesterol ali. E hoje em dia, a gente vê que o ovo é um alimento riquíssimo. E que depende das outras combinações, dos outros alimentos que tu tá inserindo, para daí ver se ele vai fazer mal ou não também. É a mesma situação das pessoas que são intolerantes ou sensíveis ao glúten, né? Só os exames podem determinar para quem isso é possível, né, o consumo, ou para quem isso é definitivamente proibido. É porque, na verdade, existe a intolerância ao glúten e existe a doença celíaca, né? Então, são dois extremos que a gente tem que estar bem atento para poder investigar e poder dar o diagnóstico certo, né? Se o paciente é intolerante ou se ele é celíaco, né? Então, isso é bem importante e bem criterioso também. E o glúten, ele é, sim, um alimento inflamatório, né? Então, se consumido demais, o resultado é aquelas questões que a gente tinha comentado anteriormente ali. Então, isso a gente tem que tá bem antenado. A questão do pão também, né? Quando a gente fala que é proibido o pão. Não, o pão não é proibido. O pão em si não é o vilão. Ele vai depender muito da questão, claro, da quantidade em que tu vai consumir ele, mas também da questão se tu é sensível, né, ao glúten ou não. Então, tudo é uma questão que depende. Por isso que o tratamento ele tem que ser individualizado, porque cada organismo é um, né? Vem muitas coisas, às vezes, com uma predisposição também genética. Então, tudo é um conjunto de coisas que a gente tem que investigar. E nisso também é muito importante que, às vezes, as pessoas deixam de lado, não, tá tudo bem, acabam não fazendo. A importância de fazer os exames laboratoriais, né? Isso é muito importante. Porque através deles é que a gente tem a certeza absoluta, além, claro, de alguns sintomas, para poder dar o diagnóstico para o paciente correto. Uhum. E evitar agravamento de questões que podem ser tratadas e evitadas a partir de um diagnóstico precoce, né? Com certeza. Então, por isso, ressaltando, né, a importância das pessoas de se cuidarem, de estarem atentos à prevenção e não deixar para procurar, né, a questão de saúde, médicos, nutricionistas, profissionais da área da saúde somente quando já está com algum agravamento, né?
procurar antecipadamente, porque com certeza é muito melhor prevenir do que remediar, né? Geisele, muito obrigada pelas informações. Eu é que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. Então tá aí, conversei com Geisele Varaschini, nutricionista, que trouxe dicas valiosas para a nossa alimentação e, claro, fechamos aí com essa informação também e orientação para a busca de profissionais qualificados e, claro, os primeiros sintomas, buscar o seu médico de confiança ou a rede pública de saúde que está sempre à disposição para orientação e, claro, né, exames periódicos são sempre uma boa dica aos primeiros sintomas para que a gente tenha qualidade de vida e, óbvio, uma vida longeva.